Você sabe o que são os fios de sustentação ou fios reabsorvíveis? Esses fios são ótimos aliados no rejuvenescimento da pele, ajudando a redefinir os contornos do rosto e também a atenuar as rugas. Quem vai contar pra gente um pouco mais sobre os benefícios desse tratamento é a dermatologista de São Paulo e também professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora Samira Yarak. Muito bem-vinda, doutora, aqui ao nosso estúdio Axederma. Muito obrigada, Gisele. Prazer em estar aqui e poder auxiliar nessa explicação sobre fios de sustentação. Vamos começar explicando então o que são esses fios. Os fios são compostos por materiais sintéticos. O ácido polilático junto com o ácido glicólico forma a poliglatina. Nós temos fios compostos com poliglatina. Fios de policaprolactona, fios de polidioxanona. São os 3 fios ultimamente que têm se utilizado para a sustentação da face. Para quem que é indicado esse tratamento, doutora? Esse tratamento é indicado para quem tem flacidez leve a moderada. Principalmente, ele remodela o arco da mandíbula. E como é que esses fios são colocados? Eles são colocados no sistema músculo-aponeurótico da face. São várias técnicas, uma diferente da outra, e até técnicas mais avançadas na face temporal superficial, até mesmo próximo do periósteo, na região temporal. É um tratamento doloroso? É doloroso, necessita de anestesia local, mas fica doloroso 24 a 48 horas. E você tem medidas paliativas para isso, né? Dá para colocar só no rosto ou no corpo também? Pode se colocar no corpo, mas não tanto para ter uma força mecânica, e sim para ter uma força, mas sim para ser uma bioestimulação do colágeno. Pode se colocar no corpo, principalmente o que o pessoal chama de umbigo triste, que é aquele umbiguinho que tem aquelas ruguinhas próximas dele, então você coloca ali no sentido de suavizar. Vamos explicar para o pessoal que não conhece muito como é que esses fios são colocados. Eles são colocados ou por meio de agulhas, são agulhas retas que se inserem, ou por meio de cânulas que eles são colocados. Na face eu prefiro cânulas para colocar esses fios, que a agulha geralmente se traumatiza mais. E esses fios, eles têm algumas diferenças em relação ao fio normal de sutura. Eles são mais espessos, né? Geralmente é 1,0 o diâmetro desses fios, e eles têm garras ou cones que fixam ele em tecidos. Então você consegue com isso exercer uma força de tração. Tem fios que não têm essas garras nem esses cones, ele só vai fazer estimulação do colágeno. Então, desse modo, um fio de sustentação, ele tem um efeito mecânico e um efeito de neocolagênese. Agora, não deixa de ser um corpo estranho e a gente precisa perguntar se há o risco do nosso organismo rejeitar esse fio. Sim, tudo que é sintético não pertence a nós, é um biomaterial, significa que ele é compatível com o nosso organismo, mas raras, uma incidência de 0,01 a 0,1%, tem pessoas que podem provocar reações de hipersensibilidades ou até mesmo infecções. Ou até mesmo erro de técnica, que necessita de um profissional bem capacitado. E algumas alterações são bem fáceis de ser resolvidas. Pois é, há algum risco de complicação mais séria? Só se você tem uma técnica mal empregada, tem. Então necessita ser um profissional da área da dermatologia, um cirurgião plástico, um cirurgião dermatológico que possa fazer isso. Quem não tiver capacitado, quem não for capacitado nesse sentido, tem risco de complicações muito sérias. Agora, muita gente procura esse procedimento para evitar a cirurgia plástica. E esse tratamento, ele substitui a cirurgia plástica? Não, ele não substitui. Ele não vai substituir o lifting cirúrgico. O lifting cirúrgico é uma cirurgia que dura até 10 anos. Um fio de sustentação, o efeito dele é de 1, 2 anos. Depende quem é o paciente. Tem pacientes que podem durar, eu dei uma média, pode durar até menos. Então, pacientes que têm uma flacidez leve, moderada, não tem indicação de lift, não quer fazer um lift. Entendi, ótimas dicas, viu, doutora? Obrigada pela sua presença aqui, sucesso para você. Obrigada, viu? Obrigada a todos.